Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Último a Decidir. Hoje recebemos Paulo Calçada, a pessoa que tem ajudado a tornar o Porto num verdadeiro laboratório vivo de inovação urbana. À frente da Porto Digital, tem assumido uma visão prática, com decisões baseadas em dados e pilotos que resolvem problemas reais. Paulo, para quem não te conhece, como é que te descreverias em poucas palavras? Eu gosto de me descrever falando um pouco das pessoas que me rodeiam. Eu costumo dizer muito aos meus filhos que, em certa medida, são as pessoas que nos rodeiam que definem o teu futuro. E, portanto, as pessoas que nos rodeiam, em certa medida, vão nos complementar naquilo que são as nossas ah, qualidades menos notórias e vão-nos acelerar naquilo que são as nossas capacidades mais visíveis. E, portanto, eu gosto de trabalhar com pessoas que são divertidas, gosto de trabalhar com pessoas que são ambiciosas, gosto de trabalhar com pessoas que são criativas, mas também gosto de trabalhar com pessoas que são focadas, concentradas, metódicas. Portanto, isto como eu me defino. Ou seja, do lado daquilo que são as características que me dão maior valor, daquilo que são as características que, em certa medida, podem retirar algum valor. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito focada e muito concentrada, disperso rapidamente. E, portanto, gosto de trabalhar com pessoas focadas e concentradas para me ajudar a trabalhar de forma mais eficiente. Portanto, gosto muito de falar das pessoas que me rodeiam, pessoas que, de facto, me ajudam a ser quem eu sou neste momento. Tu chegaste a esta posição de CEO da Porto Digital. Como é que foi chegar até aqui? Sim, foi um processo muito natural, é assim, eu já acompanhei eu já acompanhava o projeto da Porto Digital desde o início dos inícios, noutras funções que tinha, não é? E portanto sempre foi natural para mim trabalhar para a cidade, é uma cidade que adoro, sempre vivi por cá, por cá perto, e portanto trabalhar na Porto Digital de facto depois passou a ser um grande privilégio, não é? Porque era um projeto que eu acarinhava, que em certa medida ia seguindo muito de perto com outros projetos que ia fazendo. Quando surgiu esta oportunidade de dar o salto e apoiar a cidade do Porto com a Porto Digital, neste processo de transição digital, de inovação, foi um grande orgulho, acima de tudo, e, pá, e uma grande responsabilidade. Trabalhas para a cidade que é, mas trabalhas para aquilo que é a cidade na qual te revês. Portanto, foi um misto de grande excitação, não é? E ao mesmo tempo um misto também de grande responsabilidade. A Porto Digital passava por uma fase bastante complicada, bastante difícil. Houve toda a necessidade de reorganizar, reestruturar a Porto Digital, reposicioná-la enquanto instrumento de políticas públicas. E portanto foi ali também uma fase inicial bastante complexa, mas foi um grande gosto. E em termos digitais, como é que nós nos comparamos com outras grandes cidades? Obviamente que é sempre difícil falarmos daquilo que é o trabalho que nós fazemos, mas acho que tem sido visível que conseguimos, depois deste processo todo de reorganização e reposicionamento da Porto Digital, conseguimos, a certa medida, ser uma referência nacional e internacional. Temos feito muito trabalho para esta Europa fora, para este mundo fora. Estive há pouco tempo, por exemplo, na Arábia Saudita a falar sobre o trabalho que nós fazemos. Tenho um convite para estar agora no Uruguai. Temos sido muito convidados para falar destes desafios que temos vindo a conseguir ultrapassar com a estratégia que montamos. Só para dar dois exemplos mais práticos e concretos daquilo que de facto tem sido o reconhecimento que temos tido. A cidade do Porto, através da Porto Digital, foi responsável por acompanhar um grande projeto europeu, uma grande iniciativa europeia que visava apoiar o processo de transição digital de mais de 100 cidades na Europa, e a Portugal foi uma das cidades, a cidade do Porto, através da Portugal, foi uma das cidades convidadas para ser cidade mentora destas 100 cidades. Acabaram por ser 200 cidades, foram duas edições. E em Portugal está agora a decorrer a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que visa apoiar as cidades nacionais na implementação de estratégias viradas para a lógica das smart cities, e aquilo que é a arquitetura tecnológica de referência foi desenhada e desenvolvida pela Portugal, num processo muito interessante, porque foi um projeto liderado pela PwC europeu, foi um projeto financiado pela Comissão Europeia para desenhar a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, e foi a Portugal que foi desafiada pela PwC para fazer esse trabalho. Portanto, hoje em dia, diria eu, aquilo que é a infraestrutura tecnológica da maioria das cidades nacionais assenta neste modelo de referência construído por nós. Boa, isso é excelente. E como é que tipo de iniciativas é que existem para tornar uma cidade cada vez mais inteligente? Porque para a maioria das pessoas é mais fácil pensarmos que uma empresa se pode digitalizar, mas no que respeita às cidades é um bocadinho mais difícil pensar nesse sentido. Nós tentamos fazer um esforço grande de quebrar precisamente com essa ideia de que é muito diferente desenvolver uma estratégia de digitalização para uma cidade daquilo que possa ser uma estratégia para uma grande organização, para uma grande empresa. Portanto, tentamos quebrar com essa ideia, porque de facto, naquilo que é o mais básico e aquilo que é essencial do ponto de vista dos instrumentos necessários para implementar uma estratégia de digitalização,
nada nos diferencia de uma grande empresa. A nossa área de negócio é que é distinta. Portanto, a nossa área de negócio é prestar melhores serviços aos cidadãos. Uma empresa na área da construção é construir da forma mais eficiente casas que sejam confortáveis para as pessoas. Depois as ferramentas que são utilizadas são mais ou menos as mesmas. E só para dar um exemplo também, mais uma vez, nós organizamos todos os anos uma coisa chamada Dia da Inovação. Portanto, um dia em que sentámos todos os dirigentes e os técnicos superiores em torno de uma mesa, entre aspas, para discutir temas de inovação e projetos que, de facto, são diferenciadores na área da inovação. E tentamos trazer sempre gente de fora, de outras empresas. Tivemos pessoas da Galp, para falar daquilo que é o seu próprio processo de transformação digital, para reforçar esta ideia que, de facto, não é muito distinto. Porque, mesmo internamente, no universo municipal, no setor público, existe muito esta ideia de que este é o setor público, é distinto, é diferente. Não, não é. Do ponto de vista daquilo que é o essencial, as ferramentas que são necessárias, é exatamente o mesmo processo. Claro. E há muita colaboração entre a Porto Digital e outras empresas? As É, iniciativas que vão desempenhando? há muita colaboração entre entidades como nós, porque são todas entidades que, a certa medida, perseguem o bem público, né? Seguem mais ou menos as mesmas regras e, portanto, há muita colaboração. Nem sempre existe tanta facilidade de colaborar a nível nacional, que eu digo muitas vezes, isso é mais fácil para nós, por exemplo, desenvolver um projeto às vezes com Helsínquia, com Amsterdão, ou com uma pequena cidade da Grécia, do que às vezes com cidades nacionais. Pá, mas isso são questões com uma densidade que, se calhar, podemos ultrapassar. Hoje em dia, felizmente, felizmente, fruto também da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, tem sido mais fácil de encontrar formas e pontes com cidades nacionais. Nós temos um projeto muito grande para a criação de um gêmeo digital para as cidades que estamos a desenvolver com a cidade de Lisboa, com a cidade de Guimarães, que nos é dado um enorme gosto. É o maior projeto nacional na área de ID para a área dos gêmeos digitais, um projeto de 1,4 milhões de euros, que desenvolvemos em parceria com a cidade Nova de Lisboa, com a cidade de Aveiro, com a cidade de Porto, com a cidade de Minho, e depois consegue trazer estas três cidades, o Porto, Guimarães e Lisboa. Portanto, é um bom exemplo de cooperação. Com empresas, esse é um ponto importante e uma pergunta interessante. Com empresas é uma área onde nós temos que ter mais algum cuidado, porque ao criarmos condições, ao criarmos condições para a experimentação com empresas e afins, temos que tentar criar condições que sejam de facto nas quais a maioria das empresas possam participar. A criação de parcerias entre o setor público e o setor privado tipicamente segue um conjunto de regras e nós temos que procurar, apesar de termos aqui alguma agilidade, uma facilidade, Ninguém, não é? para não favorecer ninguém, né? E essa é a nossa preocupação sempre. Boa. Ia-te perguntar também, ou seja, dentro da vossa equipa, tendo em consideração que tem outro tipo de indicadores de desempenho, ou seja, não sendo uma empresa, mas perseguindo tal bem público, existem indicadores como satisfazer melhor os cidadãos em algum tipo de área. Que indicadores é que normalmente costumam valorizar mais? Esse é um ponto importante porque, de facto, uma das dificuldades, um dos desafios que temos no setor público, e a Porto Digital não é uma entidade pública, é uma entidade privada, mas como é financiada na sua maioria, a sua atividade é financiada na sua maioria por fundos públicos, tenta sempre seguir aquilo que são as regras da contratação pública, os benefícios do ponto de vista de contratação de equipas e afins, do setor público, e depois também, como fazemos parte do universo municipal, há de facto esta tentativa, uma tentativa, esta regra, em certa medida, para que exista uma espécie de normalização, uniformização daquilo que são as regras que várias empresas e participadas do universo municipal seguem. Portanto, somos equiparados a uma empresa do setor público, mas não o somos. Okay, pronto. O que nos dá aqui alguma flexibilidade, que isso é interessante. Mas o que eu queria chegar é que, de facto, o grande desafio que temos tem a ver precisamente com a questão da retenção de talento, a gestão das equipas, contratação, porque estando a trabalhar numa área que é altamente competitiva, a área da tecnologia, a área da inovação, temos que conseguir, como vocês também, a vossa empresa também, e muitas outras empresas do setor, competir no mercado para atrair as mentes mais brilhantes. Não é? Os salários não são o nosso principal fator de atração, os benefícios, como uma mesa de ping-pong ou uma PlayStation para estar a jogar, também não são, porque isso hoje em dia também já não é um grande fator de atração, e portanto o principal fator de atração tem sido os desafios que nós conseguimos trazer para as pessoas que se juntam a nós. Okay? Aqui a oportunidade que elas podem ter em crescer também dentro do contexto da própria organização da Progital, porque nós sabemos que a Progital neste momento tem cerca de 60 pessoas, sabemos que temos sempre muita limitação do ponto de vista daquilo que é a capacidade de criar condições, do ponto de vista remuneratórias e fins altamente competitivas. Procuramos trabalhar com pessoas novas, com ambição e que se possam, em certa medida, rever naquilo que são os desafios que a cidade tem, naquilo que possam ser as tais métricas do ponto de vista de modernidade, de conforto, satisfação daquilo que é a qualidade de vida na cidade, mas isto não dura para sempre. Não é? Portanto, claro. As pessoas vão casar, vão ter filhos, vão querer constituir família, whatever, vão querer viajar pelo mundo de fora. Portanto, não chega só os desafios que podem viver na cidade e esta entrega à causa pública, não chega só.
E, portanto, o que é que acontece? É que nós tentamos que elas, durante este período que estão com o Porto Digital, consigam crescer, consigam identificar-se altamente com a narrativa que temos, com esta ambição que existe, com a possibilidade de trabalhar em projetos altamente disruptivos e inovadores, criarem também aqui o seu próprio espaço de crescimento, de conhecimento, de competências que queiram desenvolver, e daqui é uma espécie de equilíbrio entre aquilo que são as competências que as pessoas que se juntam a nós querem desenvolver e a criação de valor para a cidade, obviamente. Nós não somos uma... É preciso criar valor, é preciso entregar, é preciso dar resposta aos desafios que temos. E, portanto, tem sido um dos maiores desafios, tem sido esse, encontrar o tal equilíbrio, as tais métricas que a ciência nos permitem medir o sucesso da nossa área de ação, da nossa intervenção, que nem sempre é fácil. No digital, que número de utilizadores é que nós temos, que número de utilizadores é que temos ligado à nossa rede Wi-Fi, se as pessoas estão a gostar, estão a gostar do serviço que nós disponibilizamos. Mas depois há outros indicadores que nem sempre são tão fáceis de medir, que são indicadores dinâmicos, indiretos, diria eu, que são indicadores relacionados com o impacto da nossa ação no trabalho das outras equipas, aí mais na lógica da inovação. Nós temos os dois pilares, a inovação e a transição digital. E quando tu trazes este mindset da inovação, quando tu trazes as ferramentas de gestão da inovação, de incorporação de inovação, quem tem que brilhar no final são os donos dos negócios, as equipas de gestão da mobilidade, a equipa de gestão do gabinete do município. Portanto, os nossos instrumentos são, de facto, apoio para isso. E aí torna-se um pouquinho mais difícil, às vezes, medir o impacto daquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos. Então, este problema já está identificado, ou seja, há aqui como se fosse uma espécie de plataforma de carreira para alguns profissionais. O que é que se poderia fazer para que houvesse uma maior fixação das profissionais com o Porto do Digital a longo prazo? Até porque estamos a falar da área digital, ou seja, só por aí há outra competição extra, porque a área digital, à partida, tem ainda mais procura. Tem muita procura. É assim, nós estamos bem com esta fórmula. Assim, o nosso objetivo não é reter por muito tempo as pessoas na equipa da Porto Digital. Não é reter. É garantir condições para que elas cresçam, para que elas se envolvam e, obviamente, capacidade durante esse processo elas tenham em criar valor e entregar. E o nosso foco muito é na gestão de conhecimento interno da organização, que achamos, por exemplo, uma das áreas onde deve haver uma aposta grande na maioria das organizações, é munir a própria organização de ferramentas para que durante aquele período haja uma boa incorporação do conhecimento, tudo que é gerado pelo sistema de conhecimento fique incorporado na organização e depois, quando há uma rotatividade natural, quando há uma substituição daquela pessoa por uma outra pessoa, seja fácil a pessoa continuar a criar valor na organização. Portanto, nós estamos bem com este modelo no sentido em que achamos que é um modelo que consegue dar resposta aos desafios da cidade, ter sempre gente motivada, competente, capaz e, ao mesmo tempo, que também se sinta recompensada por este processo. Portanto, mais uma vez, só para responder diretamente à tua questão, achamos que é impossível desenharmos uma carreira para a pessoa estar em 20 anos na Porto Digital. Achamos que é impossível, porque há outra componente, que é a componente remuneratória, para a qual nós não conseguimos competir com o mercado. É impossível, percebes? Porque as regras da contratação pública, as regras da salarial da administração pública não nos permitem. E, portanto, achamos que esta é a melhor abordagem. Sim, não, até já passaram aqui outros líderes que também falam do mesmo, ou seja, é impossível agora fixar pessoas mais do que, às vezes, 5 anos na mesma empresa, até porque as pessoas agora querem projetos e não trabalhos para a vida inteira. Aquilo que referenciavas há bocado é curioso, quando dizias que as pessoas não querem só uma PlayStation ou uma mesa de ping-pong, mas, por exemplo, na Porta Digital, vocês também já utilizam seguramente o home office, não é? Sim. O trabalho flexível. Qual é a tua opinião sobre o trabalho híbrido? Sim, nós sempre trabalhamos dessa forma. Okay? Ok, No setor público, no universo municipal, não é muito fácil porque as regras não são muito flexíveis. Felizmente, na Portugal, nós conseguimos ter essa flexibilidade por a razão que te expliquei, porque não somos uma entidade pública. para. Mas nós sempre trabalhamos assim porque, acima de tudo, as primeiras pessoas que fomos contratando eram pessoas que já vinham ou de startups ou vinham desse ambiente mais flexível. Era impossível criar as regras rígidas, não funcionaria. Depois, nós trabalhamos sempre muito com uma rede grande de parceiros internacionais. E, portanto, trabalhamos já naturalmente online. Quando chegou a pandemia, portanto, esta questão passou a ser uma questão, principalmente com a pandemia, não é? Vocês não estavam muito a trabalhar pelo híbrido. Quando chegou a pandemia, para nós foi completamente natural, percebes? Trabalhar nesse modelo, porque já era assim que nós trabalhámos, porque a rede de parceiros que tínhamos era uma rede muito grande, era uma rede internacional acima de tudo, era natural. Quando desenhámos o espaço da Porto Digital, que é o espaço, que é o Porto Innovation Hub, já também o desenhámos dessa forma. Portanto, ele tem metade da capacidade que seria normal para uma empresa, porque tem metade dos lugares dos postos de trabalho que a dimensão da Portugal tem neste momento, e isso nunca foi um problema. As pessoas habituaram-se rapidamente a estar sentadas, o sistema Hot Desk Clean Desk, e portanto funciona de forma muito natural. Há aqui também uma E é muito componente produtivo.
Muito bem, muito bem. Há aqui uma componente também muito umbilical entre a Porto Innovation Hub e a academia. Certo. Vocês, a vossa maior fonte de talento vem da faculdade ou da Universidade do Porto? Neste momento, sim. Neste momento temos uma ótima relação com o ecossistema de ciência. Deixa-me só clarificar aqui uma questão que é importante. O Porto Innovation Hub não é uma entidade, é uma iniciativa do Uma município do iniciativa? Porto, é um espaço físico também, que é gerido pela Portugal. Portanto, uma iniciativa que surgiu num dos primeiros mandatos do Rui Moreira e com o Filipe Araújo, e o objetivo foi precisamente servir de catalisador do ecossistema de inovação, nunca se querendo sobrepor nem assumir como um agente de inovação, sempre instrumental. Isso Ok. também é muito importante. Portanto, aquela ideia de que de repente chegava ao município, chegava a Câmara Municipal e construía a Casa da Inovação, como se fosse ali que a inovação fosse surgindo, não. Até porque, por exemplo, mesmo internamente no contexto municipal, um dos primeiros desafios que eu tinha era: vamos criar uma equipa de inovação. Eu disse: não, nós não vamos criar uma equipa de inovação. Será o maior erro que podemos vir a fazer é criar uma equipa de inovação. Nós somos uma equipa instrumental. Quem inova são os donos de negócio. Nós somos uma equipa de apoio à inovação e de gestão da inovação. E o mesmo queríamos para o Porto Innovation Hub. É um espaço, tem um conjunto de ações, de facto, de promoção da inovação, tem um conjunto de ações de capacitação, mas sempre nesta lógica de catalisador daquilo que pode ser o ecossistema de inovação e ocupando os espaços onde não existia atividade do ecossistema científico-tecnológico. Acho que isso foi, de facto, uma das razões para o sucesso. Mais de 30 mil pessoas já passaram pelas ações do Porto Innovation Hub, que são geridas por nós ou geridas por parceiros do ecossistema, e depois esta relação umbilical fomos criando com a academia também. E qual foi o segredo aí? O segredo aí foi, naquela lógica de gestão do conhecimento, foi precisamente ter do nosso lado competências necessárias para liderar o processo e os processos que dizessem respeito ao nosso negócio. Isto é, eu vinha da academia. Eu, antes de estar na Portugal, era diretor executivo do Centro de Competências para a área das Smart Cities da Universidade do Porto. Eu estava do lado dos investigadores, que o grande objetivo deles era fazer brilhar os olhos dos seus clientes, que eram de prática os donos dos problemas, na maioria dos casos, os responsáveis pelas áreas de negócio no universo da cidade, da mobilidade, da proteção civil. Mas qual era o problema aqui? É que muitas das vezes eles não davam resposta a problemas reais, a problemas que de facto vinham do lado da cidade. Portanto, a cidade não liderava esses processos, porque não tinha as competências para liderar esses processos, não identificava com antecipação os problemas, e portanto, quando chegava um investigador com um problema muito bem desenhado, de facto, se calhar, isso também é um problema meu, vamos tratá-lo. E, portanto, o que nós fizemos do lado da Portugal e com o Porto Innovation Hub foi ter uma equipa que permitiu começar a trabalhar a identificação dos desafios, a desenhar os problemas, porque muitas das vezes os projetos falhavam porque o problema não estava bem desenhado. Portanto, quando inicias esta lógica da gestão da inovação, tens que passar por ajudar as equipas a desenhar bem o problema, a identificar se de facto é aquela a situação que querem resolver, quais são as variáveis de controle, e depois a partir dali trabalhamos com a academia, com as equipas internas. Portanto, quando nós passamos a liderar o processo do nosso lado, e liderar a liderar aquilo que é a nossa responsabilidade, é perceber bem o problema que temos. Não é? Começámos também a perceber que era preciso ter uma equipa competente do ponto de vista daquilo que também era o research, a academia, e portanto temos na nossa equipa 3 pessoas com doutoramento, que é importante. Temos uma equipa nesse aspecto bastante bem capacitada e criámos uma unidade nós chamamos de uma unidade de research porque de facto o objetivo não é fazer papers académicos, mas é falar a mesma linguagem que a academia, porque muitas das vezes, depois quando chegavas à academia, se o problema não estiver bem caracterizado também do ponto de vista científico, há ali uma espécie de uma perda de motivação para que a coisa possa acontecer. O investigador do lado da academia diz: mas do ponto de vista científico isso não está bem caracterizado. Portanto, nós tínhamos 2 problemas. Tínhamos, do ponto de vista prático, o problema não estava bem identificado. Eu tinha dificuldade na resposta a um problema que eu não o conhecia bem, mas do ponto de vista científico havia uma camada adicional que tu tinhas que trazer, porque havia uma linguagem própria para que do lado da investigação a coisa pudesse acontecer. Quando investimos nesta equipa, que em princípio, há pouco falávamos de uma equipa não produtiva, uma equipa de research numa primeira instância parece não produtiva, porque não está a dar resposta direta a um problema, mas permitiu-nos criar uma relação de confiança com a academia, nomeadamente com a Faculdade de Ciências, com a Faculdade de Engenharia, onde tu tens problemas para alunos de mestrado, para alunos de licenciatura, que têm qualidade académica, portanto é uma boa tese de mestrado, é uma boa tese de licenciatura, e consegue-se depois transformar numa pequena componente para uma solução de um problema real que tu tens. E depois tens ali alunos motivados porque estão a resolver um problema real, ok? Vês o diretor do departamento da proteção civil ou o chefe de divisão da mobilidade, todo satisfeito porque de facto há mais uma pequena pecinha na complexa da engrenagem que está resolvida, percebes? E depois com isso temos conseguido atrair pessoas para trabalhar na nossa equipa. Temos conseguido ter gente nova, motivada, que terminando a tese de mestrado, terminando a tese de licenciatura, vem trabalhar connosco na nossa equipa. Qual foi o projeto até agora que te deu mais gozo a desenvolver? Tantos. Não, tivemos muitos projetos.
e temos tido muitos projetos extremamente aliciantes. Sei lá, o projeto que me tem dado muito gosto de desenvolver, o Explore Porto, que é uma ferramenta, uma espécie de Google Maps, com curadoria da cidade. Foi um projeto que nós iniciamos com a cidade de Helsínquia há 6 anos atrás, no contexto de um projeto europeu. Um projeto europeu que tem uma história engraçada, para o qual nós não éramos vistos como a cidade de referência para lá estar sequer. Quando se negocia um projeto, era um projeto de quase 30 milhões de euros, quando negocia um projeto deste género, é preciso também nos sabermos promover e vender Claro. e afins, e competir com outros parceiros, e consórcio base, assim, mas eu para o Porto e tal, ninguém começa a falar neles, se calhar melhor não. E depois lá conseguimos convencê-los, fazer sentido, estarmos lá presentes, e o que é verdade, quando o projeto terminou, a Comissão Europeia quis vir ao Porto. Tipicamente a avaliação final destes projetos é feita em Bruxelas, com os avaliadores, todo o consórcio, o não de stress, e a Comissão Europeia disse, não, eu quero que a avaliação do projeto seja no Porto, queria levar, e trouxe ao Porto os avaliadores, os 3 avaliadores externos, e foi no Porto que foi avaliado. Porquê? Porque nós conseguimos transformar um projeto académico, de investigação, num produto, num conjunto de produtos que foram aplicados na realidade, na própria cidade. E aí, nessa altura, nasceu o Explore Porto e nasceu uma outra ferramenta, a nossa plataforma urbana, o nosso sistema operativo da cidade, o que serviu depois de referência para a Arquitetura Nacional dos Territórios Inteligentes. E o Explore Porto nasceu aí como uma ferramenta, como uma espécie do tal Google Maps, com curadoria da cidade, que na altura perguntavam muito, porque é que isto faz sentido? Então já temos o Google, e nós achamos, mas há um trabalho que tem a ver com a soberania digital, que agora fala muito da soberania digital, que achamos que é importante, as cidades não deixarem o espaço digital vazio, e depois também gostava de falar um bocadinho sobre isso. Então, lançámos o Explore Porto nessa altura, correu muito isso bem, mais de 4 milhões de sessões depois, quase 1 milhão de utilizadores depois, lançámos agora em Barcelona, em novembro, a versão 2.0, que voltámos a fazer de novo com a cidade de Helsinki, e lançámos o projeto em open source. Também uma ambição que nós tínhamos é transformar muito deste trabalho que vamos desenvolvendo, destes produtos que vamos desenvolvendo, em produtos open source. Porque nós não queremos competir com o mercado, não faz sentido, temos dinheiro público, não faz sentido competir com as startups, não faz sentido competir com aqueles que no mercado fazem negócios. Querem que o mercado reutilize os vossos produtos. Pronto, e lançamos em open source, portanto deu muito prazer desenvolver esse projeto, essa segunda edição do projeto, que está a ser um sucesso. Agora esperamos também que com o início de 2026, do ponto de vista de comunicação, a própria Câmara comece a comunicar com mais força. Não foi possível fazê-lo porque estava num período de eleições e transição, mas em Barcelona a recepção foi muitíssimo boa. Tivemos Barcelona a testar o projeto e a utilizar os seus dados Open Data em cima da nossa plataforma, a cidade de Praga, e portanto acho que vai ser um bom referencial do ponto de vista daquilo que possa ser um modelo que nós temos vindo a seguir. Não, é curioso isso que tu falas das adversidades que o Porto tem enfrentado a esse nível, porque eu recordo-me, não sei se foi em 2014 ou 2015, quando o Rui Moreira lançou a marca Porto Ponto, com o valor que utilizavam na altura com o envio de cartas para cada município da cidade. Ele conseguiu criar essa marca, na altura já era revolucionária, e recordo que na altura uma cidade alemã copiou exatamente a marca Porto Ponto, e normalmente o que se deveria fazer era agir contra Sim, isso, e o próprio Rui Moreira disse na altura que se nos estão a copiar é porque somos muito bons. Sim, é um bom. E nesse caso nós somos realmente muito bons. Aquilo que estavas a falar, disseste que gostavas de falar mais um pouco sobre deixar o espaço digital vazio, o que é que Sim. era? Porque essa tem sido uma das áreas em que nós temos também explorado o papel que uma entidade como a Porto Digital pode ter, que é esta ideia de que todos reconhecem a responsabilidade de um município, de uma Câmara, em gerir os resíduos, em tratar dos buracos na rua, do conforto no jardim, portanto, tudo que é o espaço físico, todos sabemos, é a Câmara que tem que resolver. Não é? Não pode ficar vazio, não é? Não pode ficar vazio. No espaço digital já não é assim. No espaço digital é um pouco o faroeste. E, portanto, quem é que manda no espaço digital? Não é? Claro que nós sabemos que, de facto, as leis dos Estados Claro. também estão presentes no espaço digital. Às vezes é difícil de garantir que elas são cumpridas, mas isso é outra conversa. No que diz respeito àquilo que possa ser o criarmos condições de conforto, usando a palavra é mesmo essa, de conforto, de segurança, que nós reconhecemos que devem ser no espaço, isso nós também achamos que devem ser no espaço digital. E, portanto, temos trabalhado muito com outras cidades esta ideia de qual é o tipo de serviços que nós podemos disponibilizar no espaço digital para que, de facto, os nossos cidadãos, as nossas comunidades, se sintam seguras, se sintam que, de facto, estão bem cuidadas. E o Explore Porto acaba por ser um pouco também um exemplo disso mesmo, que é todos sacamos o telemóvel, temos o Google Maps, não é?
mas de facto não sabemos, é um dos exemplos que uso muitas vezes, não sabemos se naquele percurso que eu faço de manhã de casa até ao trabalho ou de casa até à escola dos miúdos, é de facto aquele percurso que mais me interessa a mim, se não há ali por trás do algoritmo nada que interesse a um vendedor imobiliário, porque de repente eles sabem, e a questão do profiling, eles sabem que eu estou à procura de uma casa nova e, portanto, se desviaram do percurso. Obviamente, usaram, não sei Claro, se claro. usar um exemplo limite, mas Sim, acho que sim. todos se entendem, né? Portanto, esta manipulação daquilo que é o espaço digital está completamente fora, não estará completamente fora, porque existe a legislação que nos tenta proteger, mas está, na realidade, muito distante daquilo que é o controle que nós podemos ter. Portanto, mais uma vez aí, se as cidades conseguirem criar condições para competir com o espaço fechado comercial, não é? E trazer as pessoas para um espaço público aberto, acho que será uma grande vitória. Certo. Isso aí que tu falas é muito importante, a soberania Exato. digital. Ah, mas, como também estavas a falar há pouco, o vosso objetivo não é competir com o que já há no mercado, mas, por exemplo, esta aplicação da Explore Porto, na prática, compete com o que o Google oferece. Dá uma alternativa, percebes? Apresentarmos alternativas ou competir são coisas distintas, não é? Não, não, aqui a pergunta era mais no sentido, como é que vocês conseguem atrair utilizadores para a plataforma, se na prática já existe uma mais conhecida e o vosso objetivo não é competir? Claro. O caminho é um caminho difícil, não é? E, portanto, e nem sempre temos completamente claro qual é o próximo passo, não é? Claro. Acima de tudo, acho que e nós fomos sempre fazendo este percurso, caminhando com passos bem seguros, tentando perceber se de facto no passo anterior a coisa esteve suficientemente sólida que nos permite dar o passo seguinte. E a melhor forma de o fazer é trabalhar com outras cidades, é validar esses conceitos com outras cidades. Portanto, quando fomos para Barcelona, para a Smart Cities Expo, para apresentar nós chamamos de Explore Community, é a versão open source do Explore Porto, chama-se Explore Community, e é um projeto que resulta, de facto, de um esforço nacional. hum, Foi também para validar com cidades como Barcelona, como Praga, se de facto isto fazia sentido. E, acima de tudo, se o esforço das cidades para poder utilizar uma ferramenta desse género não era um esforço muito grande. Portanto, não faz sentido uma cidade gastar milhões de euros na criação de uma plataforma deste género, mas em conjunto, se calhar conseguimos criar alternativas interessantes. Pronto. Esse é um primeiro passo, validar com outras cidades se a abordagem, se a estratégia faz sentido. Depois, do ponto de vista daquilo que é a comunicação local, que é criar um pouco esta lógica de conforto, de curadoria. Portanto, quando chegas à cidade, temos algumas estratégias que vamos agora trabalhar de receber os nossos visitantes, e não só os visitantes, muito foco também naquilo que são os cidadãos da cidade. Mas olhando agora para os visitantes, receber os nossos visitantes, por exemplo, oferecendo-lhes um folheto do Explore Porto e convidando-os a conhecer roteiros com curadoria da cidade. Portanto, as pessoas sabem que, quando visitarem o Porto e escolherem um roteiro para conhecer Bonfim, eu moro, melhor a freguesia da cidade, ou para conhecer a Campanhã, ou com uma lista daquilo que possam ser as galerias e as exposições de arte. Sabem que há um cuidado do setor público, que é o mesmo cuidado que existiu para tornar o jardim que tem ali ao lado um jardim, um espaço confortável. Portanto, é exatamente a mesma abordagem. Há aqui um conjunto de ferramentas que vamos procurando para trazer as pessoas para a ferramenta. Aí não poderia haver uma colaboração a nível internacional entre as cidades, que já existe, pelo que eu percebi, em terem um nome igual para este tipo de aplicação, No- tendo em consideração que as pessoas que fazem city breaks fazem em Claro. mais sítios. É um caminho que se faz caminhando, vamos explorando. Começámos por criar o Explore Community, né, tanto que é uma marca que eu acho que é simpática, que é interessante. Sim, Vamos agora ver um bocadinho, mas eu acho que isto vai muito também da ação local, ok? Claro que haver uma app no telemóvel que nos permite, de repente, estar em qualquer local e a app liga-se aos dados daquele local e fica, em certa medida, geolocalizada, não é? É um trabalho que temos vindo a fazer e tecnicamente é um trabalho que se enquadra numa coisa chamada Estratégia Europeia de Data Spaces, portanto, espaços de dados com curadoria europeia, portanto, é uma coisa complexa. A cidade do Porto lidera o maior projeto na área da mobilidade para esse Data Spaces. Portanto, há todo um trabalho de inteligência técnica a ser feito para que exista uma espécie de uma federação ou uma descentralização da forma como os dados fluem dos produtores de dados, neste caso, que são os produtores de dados públicos, com as aplicações, mas mais uma vez, não é competindo, é criando alternativas. Os mesmos dados que nós utilizamos para o Explore Porto estão disponíveis para que qualquer empresa privada os possa utilizar para vender bons produtos. Sendo dados com curadoria da cidade, ficamos muito satisfeitos se de repente um Google colocar os roteiros da cidade no Google anexados. Maps. É perfeito, desde que realmente informe o utilizador que são dados com curadoria da cidade. Não é? Claro, claro que sim.
Olha, como é que tu classificas a literacia digital, tanto de quem mora na cidade como dos próprios negócios que fazem negócio na cidade? Hum, É uma pergunta e complexa, depende muito das áreas da cidade onde é que estás. Portanto, nós temos, obviamente, uma elevada literacia digital, somos uma cidade hiperconectada, nem que seja porque temos no limite a nossa rede Wi-Fi disponível um pouco por todo lado, com 40 milhões de sessões só no ano passado. Estamos agora a expandir para a zona de Campanhã, que era a zona que estava mais com menos serviço, mas vamos encontrando aqui é muito heterogéneo. Então, é hiperconectada, os serviços digitais, por exemplo, no município, desde há muitos anos, que são 100%, os serviços ao município, que são 100% digitais também, mas temos, obviamente, encontrado comunidades, nomeadamente comunidades desfavorecidas, onde é necessário haver algum investimento. Nós temos um projeto muito grande chamado Caminho City, com a cidade de Helsinki e a cidade de Amsterdão, precisamente para utilizar ferramentas digitais para o apoio às comunidades desfavorecidas. Temos cerca de 1 milhão de euros para apoiar mais 100 projetos onde se utilizava a inteligência artificial ao serviço das comunidades desfavorecidas, onde se foi encontrando, de facto, cenários muito distintos, mas que não eram só exclusivos da cidade do Porto. Eram cenários que tu encontravas em Amsterdão, que encontravas em Helsinki, e encontraste depois em mais cerca de 20 cidades que se juntaram a nós, desde a Polónia, à Roménia, à Espanha, onde estes pilotos foram sendo desenvolvidos e onde esperamos nós, a literacia digital tenha aumentado, porque essas comunidades, por razões naturais, ou infelizmente, têm problemas na área da literacia digital, como tem muitas outras áreas. Não? Claro. E como é que tu antevês que será, o Porto e a cidade do futuro? Vai ser espetacular. Mas Não, que não, há aqui todo um caminho olhando para o digital. Não é? para o digital, sim. Há uma preocupação que temos, obviamente, e que tem a ver com esta lógica da inteligência artificial, que eu acho que, se permites, desviando-me, mas indo já depois ao encontro daquilo que Claro que era a sim. tua pergunta, é uma preocupação grande que existe, e então quando se fala de comunidades favorecidas, mas não só. Eu acho que o problema, e vamos chamar um problema, o problema da forma como a inteligência artificial está a entrar nas nossas vidas é um problema transversal à sociedade, desde termos que em casa lidar com o facto dos nossos filhos estarem a usar o chat GPT para fazer um trabalho de casa, e obviamente que a solução não é dizer não podes fazer, a solução é trabalhar com eles em perceber de que forma é que eles o podem fazer, porque existe, porque ali está, não é? Ou então, mais uma vez olhando para as comunidades favorecidas, perceber como é que elas podem estar expostas, estão muito vulneráveis a questões de spam, a questões de fraude, não é? Compreender se já é difícil hoje em dia separar entre aquilo que é conteúdo legítimo e aquilo que é conteúdo que, sendo legítimo, hoje em dia é muito mais acelerado porque tens ferramentas que permitem com que as coisas te iludam muito mais, não é? Mas não é só nessas comunidades que nós temos problemas. Eu dou muitas vezes o exemplo das grandes organizações, na qual incluo o município do Porto, a Câmara do Porto, a Porto Digital. Eu chamo muito aquilo que se pode dizer, nós vivemos uma grande ilusão, não é? Esta ilusão que, de facto, a inteligência artificial, em primeiro lugar, existe, é uma coisa, não é? E não é mais do que um conjunto de algoritmos que nos ilude, e de facto ilude-nos mesmo. Há aqui uma ilusão de que eu estou a usar uma ferramenta que está a dar respostas aos meus problemas e estou tão iludido que aquilo que assim é, que nem sequer vou validar os resultados que me são apresentados. Não é? E às vezes os resultados são completamente errados. É o exemplo que circulou agora muito recentemente na internet, aquela pergunta que se fazia no Google, não é? 2020, 2026, não é? O foi essa próximo ano, publicação. não é? Pronto. E esse é um pequeno exemplo, mas eu, mesmo até com as minhas equipas, e nós usámos imensa ferramentas deste género, e depois posso dar alguns exemplos de como é que usamos no dia a dia, regularmente. Mas aquela coisa mais básica que é daquelas funcionalidades que tipicamente essas ferramentas permitiriam resolver rapidamente. Ou fazer assim de um relatório, né, para preparar um documento para uma reunião. Basta um erro numa vírgula em que de repente tu tinhas 2,5 milhões e passa a estar 25 milhões, né, e tu deixas que o documento siga para frente. Se não tiveres o controle do conhecimento, se não tiveres o controle da informação, se não tiveres o cuidado em validar, passaste um documento com uma síntese para uma reunião executiva e que dizias que o resultado foi de 25 milhões. E tinha sido Foi muito errado. e é um exemplo real de uma coisa que aconteceu. Portanto, nós vivemos uma ilusão, e é uma ilusão, obviamente, muito construída com esta ideia de que isto mais à frente vamos resolver esse problema. Agora vamos iludindo os nossos consumidores, que a coisa até funciona bem, e mais à frente ninguém vai reparar que isto ficou resolvido. 3 anos depois do ChatGPT ter sido lançado, essa ilusão mantém-se. A tecnologia a evolução tem sido enorme,
tem tido impacto muito positivo, mas continuamos a não endereçar problemas de fundo, não é? Problemas de fundo, nomeadamente, contribuindo para a criação desta ilusão, deste excesso de confiança, que mais tarde ou mais cedo vai criar danos que podem ser irreparáveis. Nós falamos de alguns exemplos de pessoas que inclusive se suicidaram por fazer um uso incorreto. Quer dizer, o uso não foi incorreto, não é? As pessoas foram levadas naquela espiral porque o motor estava preparado para que assim fosse, não é? Eu vi a publicação tua também onde falavas que a inteligência artificial pode ser considerada apenas mais uma camada. Ah, ou seja, tu acreditas que é apenas só mais uma camada ou é algo que é realmente revolucionário e que pode mudar a forma que nós trabalhamos? Apesar disto que estavas a falar mesmo agora, não achas que estes resultados que às vezes as pessoas podem ter e que são errados não dependem também do input que elas dão à inteligência artificial? Claro, ela já é uma revolução no sentido de que acelera muito a produtividade. Produtividade de quem continua a dominar e a controlar o processo. O problema é que nós não estamos a treinar a sociedade para dominar e controlar o processo. Percebes? Estamos a deixar-nos levar pelo Sam Coisas Altman, rápidas? não, por esta ideia até um bocadinho meio mística, meia esotérica, não é? De que há ali um ser que está para aparecer, não é? Que está para aparecer, que de repente nos vai dizer olá e com o qual vamos passar a conviver, não é? Certo. E nos dá toda essa ideia que tem sido parte da narrativa de alguns dos grandes líderes neste movimento, nomeadamente Sam Altman e outros, e que eu acho que contribui para criar muito ruído, porque de facto o segredo aqui passa pela capacitação das pessoas para que de facto olhem para aquela ferramenta como uma ferramenta, mas que eu tenho que dominar o processo, eu tenho que controlar o processo, não é? No limite tens de saber fazer a pergunta, não é? E enquanto tu não preparas as pessoas para essa questão, enquanto tu continuas a tratar um motor de inteligência artificial como um ser, não é? Usando o por favor, o tentando ser simpático, quer dizer, então são pequenos truques que às vezes até funcionam, mas enquanto não conseguires explicar às pessoas que estão a utilizar aquilo, sejam os teus filhos que estão a preparar um trabalho de casa, seja um colega de trabalho que está a preparar um relatório, que aquilo de facto é um motor que tem por base um conjunto de algoritmos probabilísticos que te vão dar a melhor resposta possível, não é? Que não faz a mínima ideia do que é que te está a entregar, não é? Portanto, que não pensa, como muitas vezes se diz, agora a nova fase é o reasoning, portanto, já pensa, já dá. Não pensa. Tem, obviamente, um conjunto de mecanismos que permitem que, de facto, se crie a ilusão que está a pensar, e aqui a ilusão não é utilizado no sentido negativo, não é? Essa ilusão às vezes é boa porque nos ajuda também a montar uma mecânica de diálogo com a ferramenta. E, portanto, enquanto tu não consegues capacitar as pessoas para que, de facto, têm que dominar o processo, sendo que este processo ainda está pouco claro, muitas das vezes, o que é que Claro. efetivamente é, não é? Por exemplo, isso também é interessante quando tu olhas para o site da Anthropic ou da OpenAI ou da Mistral, da francesa agora, tu já vês diferenças na forma como as próprias empresas se vendem. Por exemplo, o site da Mistral, que é uma empresa francesa com bons produtos nesta área, não tão espetaculares como o ChatGPT, mas bons produtos, tu notas que há ali uma posição em termos de mercado, numa lógica de somos mais uma ferramenta. E a forma até como vendem o produto, com pouco misticismo, com pouca magia, percebes? Pronto. E este truque da magia é muito engraçado, e agora tornando isto um bocadinho mais assim erudito. Quando a malta olha para o que o Isaac Asimov escreveu no Foundation, para quem leu o Foundation ou para quem segue a série, né, é um truque básico da manipulação da população. Tu terias aqui uma camada de desconhecimento, porque levas aquilo quase para o religioso, e no Foundation acontece mesmo isso. Desculpa se estão a ver a série, e se ainda não chegaram a essa parte. Levas para essa parte do religioso, porque não tens que explicar às pessoas o que é que ali está a acontecer. A coisa acontece, é mágico. O que não é dito é que, no caso do Foundation, houve uma guerra entre os humanos e a inteligência artificial e só existe um ser de inteligência artificial porque, de facto, não era possível coabitar. Mas isso já é uma história que deixo para depois verem na série. Isto é para dizer o quê? Que, de facto, se tu não conseguis trazer as pessoas para o entendimento mais... Obviamente que há ali complexidade tecnológica que não é necessário estar a explicar, não é? Mas se não consegues trazer os utilizadores para, de facto, desmontar esta ideia que aquilo é um ser, é mais uma ferramenta, e, portanto, é mais uma ferramenta que, de facto, nos pode ajudar, e muito, e nesse sentido pode ser revolucionária do ponto de vista da forma como os negócios são reorganizados, a coisa não vai funcionar bem, não é? É curioso isso que tu dizes, porque o que eu posso depreender é que, basicamente, quem domina já o processo, se ao utilizar este tipo de ferramentas, ainda vai avançar mais. Quem não domina e pensar que isto é o santo grau de
de tudo o que possa fazer, ainda vai ter piores resultados. Basicamente, Vai ficar mais para trás. mais para trás. E aí eu acho que é muito importante o papel de uma Porto Digital ou de uma cidade, naquela lógica da ligação entre o físico e o digital, percebes? Qual é o nosso papel no mundo digital? Vai haver este fosso então, acreditas nisto? E nós vamos ter que ocupar esse espaço que está vazio, ok? Certo. E criar mecanismos que ajudem as pessoas a tirar proveito, percebes? Portanto, enquanto quando estava a dar aquele exemplo do jardim ou de uma ferramenta tipo o Explore Porto a competir com o Google Maps, aqui é muito mais complexo, né? Porque de facto, como tu dizes muito bem, há um conjunto de pessoas que vão usar mal e ainda vão ficar mais para trás porque o resultado vai ser negativo, vão ter prejuízo por estar a usar uma ferramenta deste género, e há aqueles que sabem utilizar muito bem e vão beneficiar imenso. E portanto, tu, para traitares esse fosso, para reduzir esse fosso, vais ter que entrar. E o setor público tem um papel importante aí. O Claro. Portugal tem um papel importante, que é dar ações de capacitação, que é dar ações de experimentação, ações que permitam às pessoas explorar, numa espécie de numa safe zone, possam fazer as neiras, percebes? Não faz sentido fazer as neiras quando estás a ajudar o teu filho a preparar o trabalho de casa para a escola, não é? Não te faz sentido é tu de repente seres convidado para um Porto Innovation Lab, tens uma ação da experimentação, onde de facto consegues partir da louça e aquilo que acontecer ali não acontece nada de errado, não é? Errado. Sim, sim. Não, é engraçado porque isto foi para ficar. Porque há estudos já que demonstram que a libertação de dopamina depois de utilizarmos a inteligência artificial é grande. E se isso existe é porque vamos utilizar cada vez Mas também há estudos mais que vezes. apontam para a estupidificação da sociedade. Também, 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 Tal também. terraplanagem do conhecimento que eu falava. Há pouco tempo também estava a ler um artigo muito interessante que falava mesmo do colapso do conhecimento ocidental. É porque tu ficas tão ligado à forma como a resposta está do outro lado, que tu próprio não desenvolves as capacidades cognitivas e até de gestão e armazenamento de conhecimento básicas para te tornar um ser inteligente, né? Portanto, estás a estupificar a sociedade. Dá também essas versões. Mas eu concordo com uma coisa que tu dizes, e isso é muito importante que fique claro. Estudei para ficar. Mesmo que a bolha, agora fala-se muito na questão da bolha do AI que vai estar para arrebentar. E eu acho que vai arrebentar. Mesmo que a bolha arrebente, e quando ela arrebentar, a tecnologia está cá. Ok? Portanto, a tecnologia está cá, as aprendizagens estão cá, as ferramentas que tu vais poder continuar a utilizar estão cá e vão ficar. Não vai, é um pouco como a bolha da internet. A internet depois continuou cá. O impacto foi económico e nas hipervalorizações e afins. Do ponto de vista da tecnologia, não há dúvidas, mas que ela vai ficar cá com grande novidade que numa fase inicial aqui do processo, havia daquela lógica de que só os grandes data centers, só os grandes fornecedores com os data centers estão em Manhattan, aqui iam conseguir disponibilizar este tipo de serviço. E, portanto, a bolha arrebentando, não havia capacidade de continuar em operação os data centers, iríamos ficar sem serviço. De repente, íamos no chat GPT, acordávamos de manhã, não tínhamos chat GPT, não tínhamos o nosso grande amigo e a produtividade que ia por ali abaixo. Bom, isto pode acontecer em algumas das empresas. Mas já pode ser esses modelos Claro. de servidores locais. A tecnologia hoje em dia desenvolveu imenso, não é? E aí, por exemplo, foi interessante ver, interessante salvo seja, mas foi interessante ver o que aconteceu, por exemplo, na China, em que, na minha opinião, a limitação do acesso à tecnologia, nomeadamente às placas da NVIDIA, e eles só tinham acesso às placas de menor performance, fizessem com que criassem modelos muito mais eficientes, não é? Custassem muito menos para treinar e fossem capazes de usar com muito menos hardware atingir os mesmos resultados. Portanto, olha, nem que seja por isso, podemos agradecer ao Trump ter bloqueado. Ele agora libertou, entretanto, acho eu, o Se fala acesso do modelo Kimi 2, não é? e o DeepSeek. O DeepSeek foi o primeiro. Enquanto que utilizavam o GPU, uma É coisa muito assim. mais baixo. Não, eles programavam diretamente ao mais baixo nível no próprio CPU. E, portanto, fez com que aquilo fosse muito mais eficiente. E agora, se o DeepSeek 3 ponto qualquer coisa, que também é revolucionário nesse aspecto, na forma eficiente como usam o hardware. E, portanto, só para dizer que, de facto, a bolha vai arrebentar, há de arrebentar mais tarde ou mais cedo, mas a tecnologia está cá para ficar, há de se reinventar, há de se reposicionar. Uma Mistral, uma DeepSeek, há muitos modelos open source, por exemplo, que são interessantes, permitem-nos instalar em hardware próprio. Então, vamos ter, de facto, um futuro brilhante com o AI, mas é preciso acautelar tudo o que é o impacto negativo que pode acontecer na cidade. Esta transformação, esta reinvenção que a cidade tem que fazer. Olha, pergunta dupla. Já que vocês também estão muito em parceria com as empresas, ou pelo menos têm iniciativas nesse sentido, tu notas que existe muito Shadow AI, que é um conceito que muita gente tem falado nestes últimos meses, nas empresas que vocês acompanham e na Porto Digital. Há também este conceito ou está tudo livre, toda a gente pode utilizar o que pretender? Nós, no caso da Porto Digital, podem utilizar o pretender e podem nos desafiar. Quando digo podem-nos, as equipas, os coordenadores, os centros de competência, podem desafiar a administração para utilizar o
o ChatGPT, o Claude, o Mistral, o Llama, portanto as ferramentas open source, em certa medida nós estimulamos que seja feito esse uso. Por exemplo, algumas das áreas onde inicialmente havia alguma resistência, na área mais criativa, na área de comunicação, e tal, se eu vou usar aquilo, depois calhar vão-me substituir por uma ferramenta daquele género. Não faz sentido absolutamente nenhum. É um acelerador, utilizem à vontade. Nós ainda há pouco tempo construímos um guia, todo ele baseado, todo ele suportado por motores de AI, o que foi muito interessante para perceber que se não dominares o conhecimento, se não fores dono do conhecimento, se não percebes de facto o que é que está para ali a ser escrito, aquilo não vai funcionar. E, portanto, fazendo um exercício de monta-me um guia com esta orientação, e ele faz uma coisa completamente genérica, completamente vazia. Quando tu de facto começas a dominar o processo, quando tu começas a controlar o processo, quando tu sabes de facto para onde queres seguir e onde é que queres chegar, o resultado é espetacular e muito mais rápido. Não é? Portanto, um exemplo na área da comunicação, que era uma das áreas onde havia uma preocupação. Não existe esse shadowing. E numa fase inicial havia ali alguma timidez e foi surgindo, mas depois de forma muito aberta é para utilizar. Obviamente vamos utilizá-lo em cima de casos de uso concretos, onde depois também seja possível medir o impacto. Um outro exemplo na área de programação. Né? Os programadores também estavam um pouco resistentes em utilizar enquanto acelerador, para aquela lógica de, mas então vamos substituir. Não há substituição absolutamente nenhuma, é um acelerador. Agora temos é que medir o resultado, o impacto, porque a questão de vibe coding também é preciso perceber um bocadinho se está a ajudar, se não está a ajudar, se é um acelerador, se não é. É uma ilusão. Sim, e portanto conseguimos ter exemplos muitíssimo interessantes que de facto é um acelerador, okay? Mais uma vez é um acelerador, não faz uma aplicação inteira, não faz aqui um Explore Porto, ele faz uma aplicação inteira, não fica 3 horas ou 3 dias a trabalhar e de repente há uma aplicação, isso não existe neste momento, mas é um acelerador enorme para o trabalho dos engenheiros que nós temos. Não é? Claro. Nas empresas eu ainda sinto que de facto tem alguma utilização que preocupa, porque há muitas empresas onde não existe um cuidado em criar uma estrutura interna que possa, de facto, trazer para dentro da organização o uso destas ferramentas e depois está-se a perder conhecimento, está-se a pulverizar valor da organização no uso de ferramentas no qual não existe controle absolutamente nenhum e com impactos negativos para o próprio negócio, tenho a certeza absoluta, não é? Ou seja, há muitos bloqueadores dentro das próprias organizações. Sim, há muitos bloqueadores, porque de facto, se não montares uma estratégia que permita, de facto, avaliar o caminho que a inteligência artificial possa ter dentro da organização, das duas, uma, ou é o que tiver que ser, fica na responsabilidade de cada um o uso, né? Mas aí, mais uma vez, tu estás a perder valor porque não estás a controlar os ambientes em que as ferramentas estão a ser utilizadas e, portanto, tu estás a alimentar um motor com o conhecimento que devia estar interno. Isso é um problema para uma organização, não é? E depois não consegues medir o impacto, não é? Não consegues medir o impacto do processo e vai ficar limitado por aquelas coisas mais banais de escrever um e-mail, ou escrever um post aqui, fazer uma síntese de um documento, com aquela possibilidade de haver um problema no 2,5 milhões ou nos 25 milhões. Claro. E, portanto, não estás a controlar o processo. As empresas têm que assumir, da mesma forma que assumiram a inovação no passado como motor de transformação, algumas das empresas pelo menos, tem que assumir que o AI também pode ser um motor de aceleração e transformação da organização, mas para isso tem que montar uma equipa interna que acompanhe todos estes pilotos. Não é para os amarrar, não é para fazer como muitas empresas fizeram com a inovação, que criaram um departamento de inovação e disseram, a partir de agora esta malta é que inova. E isso morre. Porque depois os donos do negócio então, se eles aqui inovam, eles é que tratam da inovação. Eu continuo a fazer os meus projetos. Não é? Com a AI é exatamente igual. Tu também não podes criar uma estrutura que venha de repente amarrar toda esta criatividade. É uma estrutura que é instrumental para ajudar as equipas internas da organização a acelerar a adoção do AI nos seus processos. Não há uma receita. Não há uma receita que possa utilizar, porque de facto estamos todos a viver este turbilhão. Não é? Estamos todos um bocado Estamos todos na fase inicial. neste turbilhão. Não é? E isso que tu falas e da programação é um tema muito importante porque este conceito do web coding também tem ganhado muitos adeptos nos últimos meses. Mas se nós pensarmos bem que os modelos que estão por trás são quase todos americanos e nós estamos na Europa, o que é que acontece aos nossos dados? Ficam do lado de lá? É um ponto importantíssimo. E eu até pegava num outro exemplo, se me permites, que acho que revela bem a dimensão do problema e o impacto gigante que isto pode ter nas nossas organizações. Há pouco tempo soube de uma pessoa, e não é só uma, várias pessoas que já têm tido esta experiência, que foi contactada por um novo cliente que o descobriu no ChatGPT. Okay? Isso foi espetacular para a pessoa. De repente, o cliente chegou via o LinkedIn, não via o site, ou uma newsletter, um artigo no jornal, chegou via o ChatGPT. Isto porquê? Porque o ChatGPT criou um profile deste fornecedor, não é? Sem que o fornecedor lhe desse autorização para isso,
ou há de estar alguns lá nas políticas de serviço e ninguém se apercebeu. Aquele profiling é proibido de acordo com o GDPR. O Facebook não pode fazer um profile teu e vendê-lo a um cliente deles, não o pode fazer. O GDPR protege os teus dados. No caso do ChatGPT, isso vai muito mais além, porque ele cria um perfil a dizer que aquela pessoa é especialista naquele tipo de serviço. E, portanto, isto, repara, se um profissional liberal teve esta vantagem, porque de facto expôs-se na internet, uma empresa, uma grande organização vai expor aquilo que é o core do seu negócio, que é o conhecimento. Quando tem de forma pulverizada, fragmentada, sem qualquer tipo de coordenação interna, colaboradores seus a utilizar ferramentas como o ChatGPT, aquele conhecimento fica do lado do ChatGPT e é o ChatGPT que decide o que é que vai fazer com aquele conhecimento. Da mesma forma que, no caso que eu apresento, o foi vender, entre aspas, a uma pessoa que procurava um fornecedor de serviço com aquelas características, pode vendê-los a um outro concorrente. Portanto, é a forma como os dados estão a ser utilizados neste tipo de motores, de facto, pode ter um impacto muito negativo nas organizações. E quem fala nas organizações de média e grande dimensão, fala nas gigantes. Se não houver a tal política interna de utilização da AI. E reparem, isto depois, infelizmente, fruto da situação geopolítica que nós vivíamos, pode criar situações muito complexas. Há pouco tempo, e num exemplo um pouco distinto, um procurador do Tribunal Penal Internacional ficou proibido de utilizar, ficou incapacitado de utilizar a sua conta de Office 365 porque houve uma ordem do tribunal americano, que ele estava a ser, acusado pelo governo americano porque tinha um processo qualquer contra alguém que os americanos não queriam, e ele ficou sem acesso ao Office 365. Uma ferramenta muito simples. Isto liga-nos à lógica da soberania digital. E, portanto, estamos a falar só do acesso a um e-mail e um Google Docs, mas podemos estar a falar de conhecimento que te define, que te caracteriza enquanto pessoa, não é? E, portanto, isso torna-se muito preocupante. Parece que temos aí um futuro digital em termos de segurança muito ambicioso. Desafiante. Mais uma vez, não devemos fechar a torneira, não devemos desligar tudo, mas temos que respirar um bocadinho fundo e tentar encontrar aqui espaço para que estas coisas possam ser analisadas também de uma forma um bocadinho diferente daquela que está a ser feita, não é? Paulo, se me permites, passamos agora para o nosso desafio final, onde eu tenho 2 cenários e tu tens uma das soluções. Vamos ver. Cenário 1. És convidado por uma organização internacional para liderar um programa global de plataformas urbanas e direitos digitais, com dezenas de cidades e um orçamento robusto, mas com processos pesados e pouca liberdade para partir a lógica existente. Cenário 2. A Porta Digital recebe financiamento para escalar rapidamente pilotos de energia comunitária, transparência digital, saúde digital em vários bairros da cidade, com maior risco e escrutínio público semanal. Qual destas decisões ou qual destes cenários tu optarias? O 2, claro, eu gosto de risco. De risco. Claro, é muito mais interessante, acho eu, quando estamos um bocadinho aqui nesta fronteira entre o falhar ou o ter sucesso, é onde me sinto mais confortável, onde acho que faz sentido que exista uma organização, uma Porta Digital. E maior impacto. Claro, maior impacto. Maior potencial de impacto. Exatamente. Paulo, muito obrigado por esta conversa. Estou seguro que falaremos aqui mais 2 horas sobre estes temas. Mas para quem nos acompanha, também agradecer a vossa presença e até o próximo episódio de O Último a Decidir.